Olá, minha gente. Estamos de volta em mais uma videoaula da série Tratamento da Informação no Enem. Essa é a quarta aula, na qual trataremos do tópico contagem, né? Os subtemas da aula serão princípios da contagem, permutação, arranjo e combinação. Perfeito? Esses são os nossos objetivos. Vamos em frente. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho do que é o princípio da contagem, né? Então é importante destacar que a prática da contagem está presente no cotidiano do homem, da raça humana, desde muito tempo, né? Enfim, trata-se de uma habilidade que não requer um sentido específico, ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Para que você possa contar, você precisa ter, obviamente, algo a ser contado e uma habilidade mental, né? Então você pode não ter um sentido, né? O tato, o olfato, a visão, né? Basta que você de alguma maneira consiga perceber essas quantidades e em seguida representar essa quantidade a partir de uma estrutura simbólica. Então, quando a gente fala que a contagem ela está presente no cotidiano da raça humana desde tempos longínquos, é porque mesmo antes do início da escrita ou do surgimento de qualquer sistema de numeração, né, o homem ainda assim conseguiria contar e representar de alguma maneira o resultado dessa contagem, né? E aí, à medida que as sociedades vão evoluindo, né, a linguagem vai evoluindo, a matemática vai evoluindo, vão surgindo técnicas aí para resolver com mais facilidade os problemas de contagem, né? Em especial aí depois do aparecimento do número lá com os babilônicos, enfim, com todo o desenvolvimento do sistema de numeração, a coisa fica um pouco mais fácil. Né? Mas, de uma forma geral, eu gosto de representar os problemas de contagem a partir de dois grandes grupos de problemas. Primeiro, problemas de quantidades diferentes, soma de quantidades diferentes. O segundo, problemas de soma de quantidades iguais. De uma forma geral, quando a gente fala de contagem, né, vem logo em mente problemas de permutação, arranjo e combinação. O que eu quero deixar bem claro aqui é que permutação, arranjo e combinação são tipos específicos de problemas dentro desse universo maior, que são os problemas de contagem. E esses problemas relacionados à permutação, arranjo e combinação, eles estão aqui relacionados aos problemas onde a gente vai perceber soma de quantidades iguais. Então, vamos aqui rapidamente falar um pouquinho dos problemas onde iremos trabalhar somas de quantidades diferentes e depois partiremos aí para aquilo que acaba sendo mais usual. Vamos lá. Começar a partir de um problema, né? Então, vamos analisar esse probleminha aqui. João e Pedro estão numa sala com mais 8 pessoas. E antes que iniciem a reunião que estão promovendo, sugerem a todos os participantes que se cumprimentem com um único aperto de mão. Assim, cada uma das 10 pessoas da sala irá apertar a mão de seus companheiros uma única vez. Ou seja, se João apertar a mão de Pedro, Pedro não irá novamente apertar a mão de João. Desta forma, qual o total de apertos de mão que serão dados nessa atividade? Então, para deixar claro, temos aqui 10 pessoas numa sala, cada um, né, como se cada um fosse levantar e apertar a mão do outro. Então, João levanta e aperta a mão lá do Pedro e das outras 8 pessoas que estão na sala. Pedro levanta, não aperta mais a mão do João, porque ele já apertou a mão do João, e aperta a mão dos restantes ali que ele não apertou, e assim sucessivamente. Então, o que é importante a gente observar nesse caso? Nós temos aqui 10 pessoas, né? Então, podemos representar aqui, por exemplo, né? Então, representar aqui pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6, pessoa 7, 8, 9,
e 10. Então temos aqui as 10 pessoas. Então esse cara aqui, quando levantar, ele vai apertar a mão desse cara, desse e desse. Perfeito? Então essa pessoa 1, ela vai apertar a mão de 9 pessoas, que obviamente ela não vai apertar a mão dela mesma, né? Então essa primeira pessoa, ela dá 9 cumprimentos, ela aperta a mão de 9 pessoas. Quando a pessoa 2, né, for apertar a mão dos demais, ela não vai apertar a mão da pessoa 1, porque esse cumprimento já aconteceu. Também não vai apertar o dela. Então, ela vai apertar o da terceira, da quarta, da quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Ou seja, a pessoa 2, ela vai fazer 8 cumprimentos. Perfeito? E assim sucessivamente. Então a pessoa 3, ela vai fazer 7, a pessoa 4 vai fazer 6, a pessoa 5 vai fazer 5, a pessoa 4 vai fazer 4, a pessoa 4, não, a pessoa 6, né, perdão. A pessoa 7 vai fazer 3, a pessoa 8 vai fazer 2, a pessoa 9 vai fazer 1 e a pessoa 10 vai ser apertada por todo mundo e não vai apertar ninguém. Beleza? Então, para que a gente possa quantificar a quantidade de apertos de mão que vamos ter nessa apresentação, basta fazer aqui um somatório, né? 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais assim sucessivamente até o 1. Perfeito? Então observa que nesse caso nós não temos soma de quantidades iguais. No primeiro caso eu tenho 9 ocorrências, o segundo 8 ocorrências, 7 ocorrências. Então isso é um problema do campo aditivo? Sim, é um problema do campo aditivo. Só que nesse caso teremos apenas soma de quantidades diferentes, não tem soma de quantidades iguais. Então isso aqui vai gerar, vou fazer aqui a continha. Então 45 cumprimentos, né? Então o resultado disso aqui vai dar 45. Tá claro? Entendido porque nesse caso nós não temos soma de quantidades iguais? Perfeito? Quando a gente representa, né, a quantidade de apertos de mão que cada um vai dar, se observa que eu não tenho as mesmas quantidades. Perfeito? Vamos em frente. Problema 2, legal que esse problema caiu no Enem 2012, né? Olha só, jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4 e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é... Então observa, novamente, teremos aqui uma soma de quantidades que não são iguais, né? Então a primeira fileira tem uma carta, a segunda fileira, né, a segunda coluna, 2 cartas, terceira 3, e assim sucessivamente até a sétima fileira com 7 cartas, né? Então, qual é o total de cartas que nós temos aqui? 28, não é isso? Que a gente pode usar a malandragem, porque olha só, 7 mais 1 dá 8, 6 mais 2 dá 8, 3 mais 5 dá 8, então temos 8 vezes 3 dá 24, com mais 4, 28. Então, para a formação dessas colunas de cartas, nós consumimos aqui 28 cartas. Como são 52 cartas no baralho, 52 menos as 28 que foram utilizadas, isso vai dar, aqui dá 12, né? Aqui dá 4, 4 menos 2, 24. Então, o bolo vai ser formado por 24 cartas. Ok? Beleza? Tranquilinho? Então, mais uma vez, observe aqui.
esse problema é um problema do campo aditivo, vamos resolver a partir de uma soma, mas não é uma soma de quantidades iguais. Perfeito? Bom, e aí a gente, partindo para o outro grupo, o grupo dos problemas que são resolvidos a partir de soma de quantidades iguais, a gente vai abordar aqui o que a gente chama de princípio da contagem, né? Então, o princípio da contagem diz o seguinte: quando o evento é composto por n etapas sucessivas e independentes, de tal forma que as possibilidades da primeira etapa é m e as possibilidades da segunda etapa é n, consideramos, então, que o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n. Vamos resolver um probleminha para deixar isso bem claro. Então, observa aqui, problema 3. João possui 5 pares de chuteira e 3 pares de meia, os quais utilizam normalmente para jogar futebol. De quantas formas diferentes ele poderá jogar futebol utilizando um par de chuteiras e um par de meias? Obviamente que a gente vai considerar aqui que ele está utilizando o par igualzinho, não vai fazer que nem os jogadores da modernidade que usam um par de um pé de um par, outro pé do outro e faz aquela bagunça. Nada disso. Então vamos considerar os 5 pares de chuteira e 3 pares de meia. Então observa, para a escolha da chuteira, ele tem 5 possibilidades. Para a escolha da meia, ele vai ter 3 possibilidades. Então, utilizando aí o princípio da contagem, né, que a gente também chama de princípio multiplicativo, né, o problema vai ser resolvido facilmente, resolvendo aqui o produto entre as possibilidades da primeira ocorrência, as possibilidades da segunda ocorrência. Então, 5 vezes 3 dá 15, ele vai poder fazer isso de 15 maneiras diferentes. Ok? Facinho? Vamos lá. Nesse quarto problema, né, eu botei aqui o desenhozinho para ficar fácil o entendimento, né? A gente vai falar de uma outra forma da gente resolver o problema, né? Na verdade, de ilustrar o problema, né? Porque a forma mais simples é utilizando o princípio da multiplicação. Tá? Mas vamos observar aqui o problema. Uma sorveteria oferece 3 tipos diferentes de casquinha, 5 tipos de sabores diferentes de sorvete e 2 opções de calda. De quantas formas diferentes, André poderá comprar um sorvete de casquinha que possua uma bola de um único sabor e uma única cobertura? Então observa que eu tenho aqui 3 tipos de casquinhas diferentes, 5 sabores de sorvete diferentes e 2 tipos de calda diferentes. Então, a gente pode usar aqui apenas para ilustrar, né, aquilo que a gente chama de diagrama de árvore. Então observa que com essa casquinha eu consigo fazer, né, uma combinação com esse sabor, né, e com esse sabor eu consigo fazer uma combinação aqui com essas duas coberturas. Perfeito? Correto? Então observa, com essa única casquinha eu consigo fazer com esse sabor 2 combinações. Como são 5 sabores e para cada um dos 5 eu vou ter a combinação com as 2 coberturas, né? Então eu vou ter aqui 5 vezes 2, 10 possibilidades diferentes. Como são 3 casquinhas, para cada uma das 3 eu vou fazer as 10 diferentes, então eu vou ter 30 possibilidades. Fazendo conforme a gente fez o problema anterior, né? Também fica fácil da gente perceber. Então observa, eu tenho 3 tipos de casquinhas diferentes, 5 sabores de sorvete e 2 tipos de cobertura. Ok? 3 vezes 5, 15, vezes 2 dá 30. Beleza? Bacana? Ótimo. Vamos lá. Problema 5. Quantos números distintos com 3 algarismos conseguiríamos montar com os algarismos contidos no conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5? Então, aqui eu já quero introduzir 3 perguntinhas básicas que vão ser utilizadas quando a gente falar de permutação, arranjo e combinação. Sendo que nesse momento a gente não está falando nada de permutação, arranjo e combinação. Até porque eu quero deixar bem claro aqui que qualquer problema de contagem,
desse grupo aí da soma de quantidades iguais, a gente pode resolver utilizando o princípio multiplicativo, né, o princípio fundamental da contagem, sem estabelecer qualquer tipo de correlação com permutação, arranjo e combinação. Na verdade, a gente quer quebrar um pouco esse vício do aluno tentar logo identificar o que é o problema, né? Mas as três perguntas são: primeiro, podemos repetir os elementos, né? Então, aqueles elementos utilizados para a construção, seja lá do que for, aí vai depender do contexto do problema. Nesse caso, a gente está falando de montagem de números, né? Então, quantos números distintos? Então, esses são os elementos. Eu posso repetir esses elementos, né? Eu vou utilizar todos os elementos que estão disponíveis ao mesmo tempo ou vou utilizar apenas parte deles? E a terceira pergunta, a ordem com que eu pego esses elementos é importante ou não é importante? Existe algum tipo de hierarquia, né, que possa, a partir dessa ordem, dessa hierarquia, diferenciar uma construção da outra? Então, essas são as três perguntinhas básicas que a gente precisa fazer em qualquer problema de contagem desse tipo. Então, observa, vamos ver de novo aqui o problema. Quantos números distintos com 3 algarismos conseguiremos montar com os algarismos contidos no conjunto A? Então, observa que aqui eu tenho algumas coisas que é importante observar. Primeiro, números é isso que eu quero montar, né? Então, número, esse é o contexto. Então, quando eu monto um número, né, a ordem com que eu pego os algarismos, por exemplo, 1, 2, 3, faz diferenciar uma construção de outra? Ou seja, o número 123 é diferente do número 213? É diferente do número 312? Resposta óbvia, claro que sim, né? Então, dentro desse contexto de construção de números, a ordem com que eu pego os elementos desse conjunto ela é importante. Então, nesse caso, né, a resposta para essa pergunta seria sim, a ordem é importante, né? Podemos repetir os elementos? Então, observa, aqui ele não está falando nada de utilizar algarismos distintos, ele quer números distintos, mas não fala nada de não utilizar o mesmo algarismo. Ou seja, eu posso construir um número 111, eu posso construir um número 232, né, repetindo aqui elementos desse conjunto? Sim, eu posso. Então, não tem problema nenhum, o problema não faz qualquer tipo de restrição. Então, nesse caso, sim, eu posso repetir os elementos. Utilizaremos todos os elementos, né? Observe, eu tenho 5 elementos disponíveis, só que eu vou utilizar apenas 3, porque eu vou montar números com 3 algarismos. Então, nesse caso, a resposta a essa pergunta é não. O que é importante a gente observar aqui é o seguinte, principalmente para aqueles que já estão afoitos em tentar identificar se é permutação, arranjo ou combinação. A resposta a essa pergunta aqui, podemos repetir os elementos, ela é fundamental para que você possa, nesse momento, né, descartar de pronto a possibilidade da permutação, do arranjo ou da combinação. Não que não se possa fazer permutação com repetição, ou arranjo com repetição, ou combinação com repetição, né? Isso a gente vai até ver mais à frente. Tá? Mas, como nesse caso todos os algarismos podem ser repetidos, aqui a gente descarta de pronto a associação com permutação, arranjo, combinação, porque fica mais fácil a interpretação do problema utilizando apenas o princípio multiplicativo. Então, o que a gente vai fazer? Utilizar o princípio multiplicativo. Então, vamos aqui diferenciar uma casinha para o primeiro algarismo, uma casinha para o segundo algarismo, uma casinha para o terceiro algarismo. Então, aqui, primeiro algarismo, aqui o segundo algarismo, aqui o terceiro algarismo. Então, o que a gente vai observar? Quantas são as possibilidades, né, de escolha que eu vou ter para colocar aqui o primeiro algarismo? No meu conjunto, eu tenho 5 algarismos. Aqui não tem 0, que é um cuidado que eu preciso ter, porque eu não posso ter números de 3 algarismos começando com 0. Então, como não tem 0, eu não tenho restrição alguma. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Perfeito? Como a repetição é permitida, é possível,
Para a escolha do segundo, eu também vou ter 5 possibilidades. Para a escolha do terceiro, também vou ter 5 possibilidades. Ou seja, resolver esse problema, basta a gente fazer o produto aqui, né? 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 a terceira, né? Que dá 125. Ok? Tranquilinho? Bacana. Vamos lá. Olha esse problema 6. Uma equipe de trabalho será montada contendo 5 funções: presidente, vice-presidente, relator, assessor de pesquisa, assessor de comunicação. Paulo, Maria, Cláudia, João e Luiz foram escolhidos para formar essa equipe, sendo que agora terão que escolher quem irá ocupar cada função. Se cada um irá ocupar apenas uma das funções, de quantas maneiras a equipe poderá ser montada? Então, vamos à as nossas 3 perguntas, né? Então, observa aqui. Eu tenho 5 funções: presidente, vice-presidente, correto? Relator, assessor de pesquisa, assessor de comunicação. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 funções, 5 pessoas. Então, eu vou escolher dessas 5 pessoas aquelas que vão ocupar cada uma das funções, sendo que cada pessoa só pode ocupar uma única função. Então, vamos observar o seguinte. Primeiro, posso repetir os elementos? Então, meu conjunto é formado pelos carinhas aqui: Paulo, Maria, Cláudia, João e Luiz. Eu posso repetir esses elementos? Paulo pode ocupar 2 funções? Maria pode ocupar 2, 3 funções? Não, não pode. Então, eu não vou poder ter repetição. Então, a resposta para a pergunta: poderá haver repetição de valores? Não, não pode. Beleza? Segunda pergunta: utilizo todo mundo ou não? Né? Então, observa, eu tenho 5 pessoas, tenho 5 funções, e cada função precisa ser ocupada por uma única pessoa. Então, eu vou utilizar, sim, todos os elementos do meu conjunto. Perfeito? E a terceira pergunta: a ordem é importante? Né? Existe uma hierarquia que vai diferenciar essas construções? Sim, existe. À medida que eu defino as funções, presidente, vice-presidente, relator, assessor de pesquisa, assessor de comunicação, eu defino uma hierarquia, defino uma ordem. Então, a ordem sim é importante. Então, observa, não pode haver repetição, vou utilizar todos os valores, todos os elementos do meu conjunto, e a ordem é importante. Então, vamos lá usar o princípio da multiplicação. Tenho 5 funções, 5 funções. Para a escolha do presidente, né? Então, para a escolha aqui do presidente, eu tenho 5 possibilidades, ok? Então, 5 casos possíveis, perfeito? Para a escolha do vice-presidente, eu já não tenho mais 5, visto que o carinha que eu vou utilizar aqui para ser o presidente, eu não posso utilizar aqui. Então, aqui eu só vou ter 4 possibilidades. Para a escolha do relator, eu também não posso repetir. Então, aqui eu vou ter 3 possibilidades. Para a escolha do assessor de pesquisa, né, eu vou ter 2 possibilidades. E, por fim, para o assessor de comunicação, eu vou ter apenas uma possibilidade. Perfeito? Então, observa que eu vou ter aqui um produtório, né? E esse produtório ele tem um nome específico, né? Isso aqui a gente simboliza assim, né? Por 5 fatorial, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de fatorial. Beleza? E o fatorial de 5, que é esse produto, vai dar 120, né? Então, a resposta desse problema é 120. Então, eu posso montar esse grupo de trabalho de 120 formas diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, observa que nesse caso, eu tenho como resposta para as 3 perguntas: não vale repetição, utilizo todo mundo e a ordem é importante. Beleza? E aí introduzimos o conceito de fatorial para resolver esse problema, sendo que nesse momento a gente está
única e exclusivamente usando o princípio fundamental da contagem e o princípio da multiplicação. Ok? Vamos lá. Olha o problema 7. De uma turma com 12 alunos, serão sorteados 3 para formar um grupo que irá apresentar um trabalho. Assim, de quantas maneiras podemos montar esse grupo? Vamos de novo às perguntinhas, né? Então, observa. Vale repetição? Eu vou escolher 3 pessoas, né? Então, obviamente, que eu não posso ter um grupo com 2 ou uma pessoa só. Vou escolher 3 pessoas e, obviamente, elas são pessoas diferentes, né? Por mais que eu possa ter irmãos gêmeos nesse grupo de 12 alunos, são pessoas distintas. Então, são 3 pessoas diferentes que vão ser escolhidas para formar esse grupo de trabalho. Beleza? Utilizo todo mundo. Eu tenho um grupo com 12 e desses 12 eu vou escolher 3. Então, não, eu não utilizo todo mundo. Utilizo apenas 3 dos 12 que eu tenho disponíveis. A ordem é importante. Observa que eu vou montar um grupo de trabalho, mas para apresentar um trabalho, mas não existe hierarquia aqui, tá? Então, a ordem aqui não é importante, perfeito? Então, não vale repetição, não utilizo todo mundo e a ordem aqui ela não é importante. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos utilizar o princípio da multiplicação para resolver o problema. Então, são 3 alunos que serão escolhidos, perfeito? Então, no primeiro caso aqui eu tenho 12 possibilidades, no segundo caso eu tenho 11 possibilidades, no terceiro caso eu tenho 10 possibilidades, perfeito? Então aqui eu vou ter 12 vezes 11 vezes 10, que vai dar 1.320 possibilidades, correto? Porém, como a ordem ela não é importante, qualquer permutação que eu faça, qualquer troca, vamos utilizar assim, porque a gente não definiu permutação, mas qualquer alteração que eu faça no ordenamento desses elementos, né? Então, por exemplo, se eu escolhi João, Paulo e André, né? Se for André, Paulo e João, o grupo é o mesmo, né? Se for Paulo, João e André, o grupo é o mesmo. Então, todas as trocas que eu possa fazer, né? Todas as arrumações que eu possa fazer com esses 3 elementos aqui, vai gerar o mesmo conjunto, né? Vai gerar o mesmo grupo. Então, eu tenho que, a partir desse total de possibilidades, eu vou ter que pegar isso aqui e dividir, né? 1.320, 1.320, eu vou dividir pela quantidade de trocas que eu possa fazer com esses 3 elementos, né? Então, quantificar essas trocas também é fácil, né? Porque no primeiro eu tenho 3 possibilidades, no segundo 2 possibilidades, no terceiro eu tenho uma possibilidade, que vai dar 6. Então eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 6. 1.320 dividido por 6 vai dar 220 formas diferentes de montar esse grupo. Perfeito? Tá claro? Então observa, aqui primeiro eu utilizei o princípio da multiplicação. Então, como são 3 alunos, eu tenho 12 possibilidades para a escolha do primeiro, 11 para a escolha do segundo, 10 para a escolha do terceiro, totalizando aqui 1.320. O que eu preciso atentar é que nesse caso não há hierarquia, então a ordem não é importante. Beleza? Então, quando eu percebo aqui que, independente da ordem, aí eu estou supondo aqui que seja João, Paulo e André, independente da ordem que eu pegue aqui, que eu escolha João, Paulo e André, né? E para esses 3 eu vou poder fazer isso de 6 maneiras diferentes, né? Porque aqui eu tenho 3 possibilidades, para o segundo 2 possibilidades, para o terceiro uma possibilidade. Então eu consigo fazer 6 arrumações diferentes com João, Paulo e André. Então, qualquer uma dessas 6 arrumações eu gero o mesmo grupo, né? Então, como são representações idênticas do mesmo grupo, eu vou
pegar o total de possibilidades que a gente encontrou aqui, os 1320, dividir por 6, vou encontrar aqui 220 possibilidades distintas de montagem desse grupo para apresentar o trabalho. Ok? Bacana. Então observa que resolvemos esses problemas sem falar em permutação, arranjo e combinação, sem definir aqui o que é uma permutação, o que é um arranjo, o que é uma combinação. Porque o princípio da multiplicação ele é a essência para resolver esse tipo de problema, né? Então, ele vai resolver qualquer tipo de problema, desde que você compreenda muito bem o conceito de multiplicação, né? E, entre aspas, o conceito de divisão. Beleza? Então, um dos conceitos para a multiplicação é exatamente a soma de quantidades iguais. E, no caso da divisão, a subtração de quantidades iguais. Então, toda vez que eu tenho que somar quantidades iguais, eu posso representar isso a partir de um produto. Toda vez que eu tiver que subtrair ou retirar quantidades iguais, eu posso representar isso a partir de uma divisão. Perfeito? Bom, então vamos aqui caracterizar, né, as permutações, os arranjos e combinações, porque obviamente, né, a interpretação do problema, né, e a adequação a um desses três grupos, isso pode sim trazer algum tipo de facilidade ou agilidade na resolução de um problema de contagem. Então, vamos aqui caracterizar a permutação. Então, recorrendo novamente às nossas três perguntas, né? No caso da permutação, ela vai ter como resposta, né? Sim, utilizamos todos os elementos, não vale repetição, a ordem é importante. Então, para aquelas três perguntas, né, eu vou ter como resposta sim, não e sim. Né? Então, utilizamos todos os elementos? Sim. Vale repetição? Não. A ordem é importante? Sim. Então, essas são as respostas para aquelas três perguntas basilares. E a permutação de n elementos, a gente vai representar como sendo um fatorial de n. Então, observa que a gente já resolveu problemas aqui, né? Pelo menos um problema, que era um problema de permutação, mas que resolvemos sem a identificação de que se isso era uma permutação ou não. Vamos aqui ao problema 8, para caracterizar bem o que é uma permutação. 6 pessoas desejam sentar num banco de 6 lugares. De quantas maneiras elas poderão se colocar no banco? Então, observa, eu tenho 6 pessoas, né? Um banco com 6 lugares. Então, estou utilizando todos os elementos? Sim, vou utilizar. Vale repetição? Claro que não, a pessoa não vai sentar em 2 bancos ao mesmo tempo, né? A ordem é importante? Sim. Então, de cada maneira que eu organizar, né, essa fila, né, esse banco, eu vou ter uma forma diferente, né, de fazer essa organização. Perfeito? Então, observa, nesse caso, eu vou ter uma permutação de 6 elementos. Permutação de 6 elementos é fatorial de 6, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 720. Beleza? Então, eu posso organizar 6 pessoas num banco de 6 lugares de 720 maneiras diferentes. Ok? Bacana. Vamos a um outro probleminha ainda de permutação. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra Fluminense? Né? É uma palavra bonita, né? Tem uma representação bem bacana, campeão da Taça Guanabara de 2017. Então, vamos aqui quantificar esses elementos. Então, a palavra Fluminense, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras distintas. Perfeito? Sendo que é possível observar aqui a repetição de algumas dessas letras. Então, por exemplo, a letra N, né? A letra N, ela aparece aqui e aparece aqui. Então, ela se repete 2 vezes. A letra E,
ela também se repete. Aparece aqui e aparece aqui, 2 vezes. Então, o F é uma vez só, o L uma vez só, o U uma vez só, o M uma vez só, o I uma vez só e o S uma vez só. Então, do total de 10 palavras, eu tenho 2 palavras que se repetem 2 vezes. Nesse caso, a gente tem o que chamamos de permutação com repetição, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de permutação com repetição. E no caso da permutação com repetição, né, vamos simbolizar aqui permutação de n elementos com repetição de K e L, por exemplo, né, só para simbolizar, podia ser várias letras aqui. Isso aqui vai ser fatorial de n dividido pelas permutações das repetições, fatorial de K vezes o fatorial de L. E quantas forem, né, as repetições aqui, eu vou colocar isso como um produto desses fatoriais, né? Isso se justifica por quê? Porque, observa, como são letras iguais, né, vamos observar aqui o E, né, os 2 E's. Como são letras iguais, se a gente tivesse um diferencial aqui, um E1, né, e um E2 aqui, se eu escrever Fluminense com esse E do lado de cá e esse E do lado de cá, a palavra é a mesma, não muda, né? Porque eu não tenho como identificar essas letras iguais de forma diferente, né? Representar essas letras de forma diferente. A mesma coisa em relação a N. Então, todas as trocas que eu faço com essas letras iguais, a palavra que eu gero, o anagrama que eu gero, acaba sendo o mesmo. Então, temos que tirar esses anagramas, essas repetições, esses anagramas iguais. Tirar significa dividir pela quantidade de repetições. Então, em função do N, eles vão se repetir 2 vezes. Em função do E, eles vão se repetir também 2 vezes, porque o fatorial de 2 é 2, né? Então, em função do N, eles vão se repetir 2 vezes, em função do E, eles vão se repetir 2 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4, haverão 4 repetições de cada um dos anagramas. Então, eu consigo fazer 10 fatorial anagramas, sendo que teremos aqui as repetições, né? 2 fatorial, 2 fatorial. Perfeito? Então, aqui eu vou ter fatorial de 10 dividido, fatorial de 2 é 2, né? Então, aqui vai dar 4, perfeito? Então, vamos fazer a continha aqui para ver quanto é que dá isso. Então aqui eu tenho dividido por 4, que vai dar 97.200. Beleza? 907.200 maneiras diferentes de escrever anagramas com as letras da palavra Fluminense. Ok? Belezinha? Vamos para o próximo. Então, olha só, problema 10. 7 crianças vão brincar num carrossel de 7 lugares. De quantas maneiras diferentes essas crianças poderão ser arrumadas nos bancos do carrossel? Aqui tem um elemento que é diferente, né? Que é o fato de eu ter que organizar essas crianças, né? Observa, são 7 crianças, 7 lugares, né? Não pode haver repetição, correto? Então, não há repetição, utilizo todo mundo, a ordem é importante, só que tem um diferencial. O diferencial é que a gente tem aqui um carrossel que forma um círculo, né? Então, observa, eu vou ter aqui, por exemplo, né, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, o quinto lugar, o sexto lugar e o sétimo lugar. Então, observa que eu vou ter aqui um círculo, né? Beleza? Então, nesse círculo, observa o seguinte, se eu faço uma rotação
nesse sentido, poderia ser qualquer um, mas se eu faço uma rotação nesse sentido, eu vou ter aqui L7, L1, L2, L3, L4, L5, L6, perfeito? Então observa que apesar da rotação, a ordem é a mesma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então não houve alteração na organização, considerando apenas a rotação. Então teremos aqui novamente repetição de formações idênticas geradas em função dessas rotações. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de permutação circular. Beleza? E aí a permutação circular, vamos lá, permutação circular de n elementos, a gente vai representar como sendo n fatorial dividido por n, porque eu posso fazer, no caso aqui dos 7 lugares, né, 7 arrumações idênticas fazendo apenas as rotações. Então eu posso representar isso, né, como sendo n fatorial dividido por n, ou, se você quiser, também permutação circular de n elementos, como sendo n menos 1 fatorial. Dá no mesmo. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho uma permutação circular de 7 elementos. Então, isso aqui vai dar 7 fatorial dividido por 7, ou se você quiser, 6 fatorial, que vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Então, eu posso organizar essas crianças no carrossel de 720 maneiras distintas. Ok? Beleza? Só conferir aqui para ver se eu não fiz nenhuma besteira. Opa. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Beleza? 720 maneiras diferentes. Beleza? Vamos lá. No caso dos arranjos, né? Então, observa, vamos recorrer novamente às 3 perguntinhas. Então, utilizamos todos os elementos? Não, no arranjo nós não utilizamos todos os elementos. Então, eu vou utilizar uma quantidade menor do que eu tenho disponível. Novamente, não vale repetição, né? Sendo que, novamente, temos aqui a ordem como um fator importante. Então, o arranjo de n elementos tomados P a P, é assim que a gente fala, né? Essa representação. Então, temos aqui arranjos de n elementos, em que eu utilizo apenas P elementos, né? Então, o arranjo de n elementos tomados P a P vai ser n fatorial dividido por n menos P fatorial. Perfeito? Vamos resolver um problema que se caracteriza por um arranjo. Problema 11. Quantos números contendo 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4 e 5? Né? Então, observa que eu estou formando números. Isso diz para a gente que a hierarquia é importante, né? A ordem é importante. Então, eu tenho um conjunto A com 5 elementos, onde utilizarei apenas 3. E ele está dizendo que os algarismos são distintos, diferente daquele problema que nós fizemos anteriormente, que não falava da possibilidade de eu utilizar algarismos diferentes. Então, aqui ele está sendo claro, são 3 algarismos distintos, beleza? Então, temos um arranjo de 5 elementos em que eu vou utilizar apenas 3. Então, observa, não utilizo todos os elementos, não vale repetição e a ordem é importante. Então, isso é um arranjo. Então, isso vai dar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Né? 5 fatorial, 5 menos 3 dá 2 fatorial. Né? Aqui a gente resolve isso com facilidade. Observa que eu não preciso escrever todo fatorial, que eu vou poder simplificar aqui. Ó. Então, simplificando aqui, teremos 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, vamos montar isso de 60 maneiras diferentes. Beleza? São 60 números de 3 algarismos
distintos que são possíveis de serem montados com esses algarismos que temos aqui. Perfeito? Vamos mais um aqui, problema 12. Uma comissão de alunos formada por um presidente, um vice-presidente, um relator deverá ser escolhida de um grupo contendo 10 alunos. De quantas maneiras essa comissão poderá ser formada? Então, observa. Temos aqui uma comissão, sendo que eu tenho 10 alunos, e a comissão ela vai ser formada por um presidente, vice-presidente e um relator. Ou seja, eu vou escolher 3 de 10 pessoas. E existe uma ordem, né? Presidente, vice-presidente e relator. Então, essas funções definem uma hierarquia, definem uma ordem. Então, observa. Vou utilizar... eu posso ter repetição de pessoas? Não pode ter, que eu vou escolher 3 pessoas, né? Então, cada pessoa para exercer uma única função. Então, a repetição não é possível. Estou utilizando todos os elementos? Não estou. De 10 eu vou utilizar apenas 3. A ordem é importante? Sim, a ordem é importante. Existe sim uma hierarquia, porque foi definido aqui funções, presidente, vice-presidente e relator. Então, temos novamente um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Beleza? 3 a 3. Então, isso vai dar o quê? 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. Ou seja, 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Isso vai dar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Vou simplificar novamente aqui. Então, 7 fatorial com 7 fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8. Então, 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar 720. 720. Beleza? Correto? Então, tranquilinho. Novamente um arranjo. 10 elementos tomados 3 a 3. 10 fatorial dividido pelo fatorial da diferença aqui. 10 menos 3. Então, 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Destrincha aqui o fatorial até chegar ao fatorial que está aqui embaixo. Simplifica. Faz o produto. Resolvemos o problema. Beleza? E por fim, a combinação, né? Então observa, no caso da combinação, vamos novamente responder as 3 perguntas, né? Então, vamos utilizar todos os elementos? Não utilizamos todos os elementos. Vale repetição? Não, também não vale repetição. A ordem é importante? Não, também não é importante. Então, nesse caso, as respostas para as 3 perguntas vão ser não, não e não. Então, temos aqui combinação de n elementos tomados P a P, como sendo fatorial de n, dividido pelo fatorial do n menos P. Observa que até aqui a gente tem um arranjo, né? Só que, novamente, eu vou dividir pelo fatorial dos P elementos que estão sendo pegos aqui. Beleza? Então, vamos resolver um probleminha para você perceber como é que caracteriza aqui a combinação. Então, o problema é o seguinte. Um grupo composto por 5 alunos terá que escolher 2 para fazer a apresentação de um trabalho. De quantas maneiras esses 2 alunos poderão ser escolhidos? Então, observa. Eu tenho um grupo de 5. Desses 5 eu vou escolher 2, né, distintos. Então, não vale repetição. Não utilizo todo mundo. Meu conjunto tem 5, eu vou utilizar apenas 2. E observa, existe alguma ordem, existe alguma hierarquia na organização desse grupo de alunos? O problema não diz, né? Então a gente considera que não tenha. Então, não utilize todo mundo, não vale repetição e a ordem não é importante. Então, eu vou ter uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Então, isso vai dar 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ou seja, isso vai dar 5 fatorial dividido 5 menos 2 dá 3 fatorial
vezes 2 fatorial. Então vamos destrinchar isso aqui. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou deixar aqui para simplificar com 3 fatorial daqui de baixo. Vezes 2 fatorial é 2 vezes 1. Perfeito? Então, simplifico aqui. 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4 dá 20. Dividido por 2 vai dar 10. Então, vamos poder fazer essa organização, essa escolha dos dois alunos de 10 maneiras diferentes. Perfeito? Então, bem claro, diferenciar, sabemos diferenciar o que é uma permutação, o que é um arranjo, o que é uma combinação. Perfeito? Bacana. Agora, vamos dar uma olhadinha para ver como é que isso tem, né, se apresentado nas questões do ENAD. Lá na frente a gente já resolveu um probleminha do ENAD 2012. Vamos resolver mais alguns aqui, agora do ENAD do Enem, né? Ou eu de novo, Enem 2016, né? Perfeito? Então, essa questão 155, primeira aplicação, prova cinza, o segundo dia, né, da primeira aplicação do Enem 2016. Bacana? O problema diz o seguinte: para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Bacana? Então, aí o comando da questão é o seguinte: o número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Bacana. Então, temos algumas questões aqui que são relevantes, né? Primeiro que isso não é ENAD, é Enem, né? Então, desculpa aqui. Beleza? Em relação ao problema, vamos lá. Temos letras e algarismos, perfeito? Então, em relação aos algarismos, eu não tenho problema algum, eu tenho 10 possibilidades, perfeito? Porque eu vou ter aqui os algarismos 0, 1, 2, 3, beleza? Até o 9, então são 10 algarismos, perfeito? No caso das letras, eu tenho o seguinte: eu tenho 26 possibilidades, porém eu vou ter 26 minúsculas e 26 maiúsculas. Então eu vou ter 26 mais 26, que dá 52 possibilidades. Perfeito? Então isso já é uma pegadinha aqui que a gente precisa ficar bastante atento para não cair nessa pegadinha. Bacana? Então vamos lá. Vamos considerar aqui os 4 dígitos, né? Então, vamos supor que aqui nesses dois eu tenho os algarismos, nesses dois eu tenho as letras. Então, eu vou ter 10 possibilidades. Como vale repetição, aqui eu tenho 10 possibilidades, né? Para as letras, eu vou ter 52 possibilidades, 52 possibilidades, beleza? Então, eu tenho aqui 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado, beleza? Então, observa, letra A, 10 ao quadrado, 26 ao quadrado, é a pegadinha se eu não esqueço aqui do 26 maiúsculo ou minúsculo. Sendo que a opção B também é uma pegadinha. Por quê? Porque eu tenho que perceber aqui o seguinte, que é a última observação importante para resolver o problema, né? As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição, beleza? Então, qualquer permutação que eu possa fazer entre letras e algarismos, eu vou gerar senhas idênticas, perfeito? E como existe a possibilidade de repetição dessas letras e desses algarismos, eu não tenho uma permutação simples, eu tenho uma permutação com repetição, né? Repetição dos dois números, dos dois algarismos, repetição das duas letras, perfeito? Então, eu tenho que pegar esse 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado e ainda multiplicar pela quantidade de permutações com repetição que eu vou conseguir formar com esses 4 elementos. Então, eu tenho 4 fatorial dividido
por fatorial de 2 vezes fatorial de 2, porque são as repetições dos algarismos e as repetições das letras. Perfeito? E isso a gente encontra aqui na letra E. Bacana? Beleza? Então, boa questão. Essa questão a gente tem que ficar bastante atento, porque tem vários obstáculos aqui para que a gente consiga alcançar a resposta correta. Beleza? Vamos para a próxima. Essa também é do Enem 2016. Né? Vamos lá. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Vou marcar aqui para ficar bem claro, isso aqui é uma observação importante. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para uma partida de exibição? Então, vamos pensar na seguinte situação. Então, eu tenho 10 tenistas, desses 10 tenistas eu vou escolher 2. Beleza? Então, vale repetição? Claro que não, porque eu não vou jogar comigo mesmo. Estou utilizando todo mundo? Não. Dos 10 eu vou escolher 2. Beleza? A ordem é importante. Joaquim jogar com o Manuel, Manuel jogar com o Joaquim. A ordem muda, os 2 que vão ser escolhidos para essa partida de exibição? De forma alguma. Perfeito? Então, se eu não considerar essa informação do fato de ambos serem, de não poderem, né, ser ambos canhotos, eu teria aqui uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Então, de quantas maneiras eu consigo escolher 2 tenistas num conjunto de 10 tenistas? Né? Então, isso é uma combinação de 10 2 a 2, que vai dar 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, isso aqui vai dar 10 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial. Perfeito? Bacana? Só que existe uma restrição. Qual é a restrição? Não podemos ter 2 canhotos. Bacana? Então, desse total aqui, vamos retirar todas aquelas duplas em que eu garanta que tenham 2 canhotos. Quantas serão? Bom, também eu vou fazer isso por meio de uma combinação, porque afinal de contas são 4 canhotos e eu quero tirar 2 canhotos de 4. Né? Então, quantas combinações são possíveis de serem feitas de 4 canhotos tirados 2 a 2? Bacana? Então, aqui eu vou ter 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Perfeito? Então, eu vou ter aqui 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Bacana? Então, para a gente fechar aqui o problema, o que eu preciso perceber? Esse é o total de duplas que eu consigo fazer com os 10 jogadores. Esse é o total de duplas que eu consigo fazer com canhotos. Bacana? Então, eu vou pegar esse total e subtrair desse aqui. Então, eu vou ter aqui 10 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Bacana? Essa é a resposta. Encontramos isso aqui na letra A. Bacana? Beleza? Então, é importante você observar, e se você for buscar outras questões do Enem, envolvendo aí arranjo, permutação e combinação, né, você não vai encontrar, pelo menos nas últimas edições do Enem, você não vai encontrar problemas em que você tem uma solução imediata por meio de uma permutação, de um arranjo, de uma combinação. Então, reforçando o que eu já tinha falado anteriormente, é importante você compreender o princípio da multiplicação, isso é fundamental, e na verdade isso é o mais importante do que diferenciar o que é permutação, arranjo e combinação. É claro que se você sabe diferenciar, isso pode ser um facilitador, mas o mais importante é você compreender o princípio
da contagem, o princípio multiplicativo. Isso é fundamental para que você possa associar aí esses três elementos, as permutações, os arranjos e as combinações, ou mesmo resolver o problema, né? E resolvemos alguns aqui, que não envolvam permutações, arranjos e combinações, pelo fato de valer repetição, ou problemas que nem soma de quantidades iguais a gente tenha, né? A gente tenha problemas lá do primeiro grupo, que é daquele grupo lá de problemas com soma de quantidades diferentes. Perfeito? Bacaninha? Então, nossas considerações finais. Nós falamos hoje sobre problemas de contagem, né? Falamos do princípio fundamental da multiplicação, né? O princípio fundamental da contagem. Falamos de permutação, arranjo, combinação, permutação circular, permutação pão, repetição. Obviamente que a gente teve que lembrar aqui de fatorial, perfeito? Então, como dica, ainda mais para esse conteúdo, que é um conteúdo que tem uma certa complexidade, né? Então você pode repetir esse vídeo quantas vezes você quiser, resolver os problemas propostos que eu vou disponibilizar lá no nosso blog, bacana, e discutir com seus colegas, né? Monte seu grupo de estudos aí e discuta esses problemas com seu grupo de estudos, assistindo o vídeo, né? E se for necessário, colocando lá no nosso blog, no nosso canal do YouTube, suas considerações, beleza? Então pode mandar suas dúvidas, pode mandar suas considerações, ou mesmo fazer pedido para uma repetição de aula, para uma outra aula, com uma outra dinâmica, de algum conteúdo que você não tenha entendido muito bem, ok? Valeu? Então um abraço, até a próxima.